Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e esse é o quadro Descomplica. Vocês ainda têm algumas questões, algumas dúvidas sobre como formular bem questões de prova? Pois é, esse vai ser um vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai precisar retomar uma conversa que a gente teve num dos nossos primeiros vídeos sobre como pensar questões de prova. Esse vídeo teve uma repercussão muito boa aqui no canal, tivemos alguns comentários, algumas sugestões e hoje nós vamos precisar falar um pouquinho mais sobre as ações com a escrita, baseado no texto da professora Fabiana Neves, que vai estar o link aqui no canal para vocês terem acesso a essas informações também. Bom, quando a gente falou sobre as questões de prova, lembram? Vai estar aqui no card também, na descrição, se vocês quiserem retomar o que a gente conversou nesse primeiro vídeo. Nós falamos sobre a importância da gente pensar os objetivos das questões, leitura de enunciados, de como pensar o que é exigido em uma questão de prova, questão acadêmica, e articulando isso também, a forma de elaborar as questões de escrita, as formas de elaborar boas respostas para essas provas. Aquelas questões nota 10, sabe? Que vai ser um sucesso na hora de responder. Pensando nisso, eu retomei o material dessa professora, em que ela trata de 4 ações com a escrita, que são um auxílio para a gente pensar os textos acadêmicos e também não acadêmicos. Mas eu vou precisar fazer uma pequena retificação. As questões de prova, principalmente as que não são tão acadêmicas assim, muitas vezes elas vão precisar retomar e acionar 3 desses esquemas que a professora Fabiana colocou. Se vocês retomarem esse outro vídeo, vocês vão ver que eu falei para vocês sobre 4 ações, que são reportar, sumarizar, analisar e teorizar. Bom, essa última ação, a ação de teorizar, ela é um pouquinho mais complexa e ela vai envolver uma produção autoral. E muitas vezes ela não vai ser tão bem aproveitada para uma resposta a questões. Até porque, pensando o nível de estudos, pensando a forma de retomar algum conceito escolar ou acadêmico, não vai ser tão necessário assim ter uma produção tão autoral. Até porque as produções autorais são mais comuns em outros gêneros acadêmicos, como a produção de ensaios, de artigos, que também serão gêneros já abordados dentro do nosso canal aqui. Bom, mas Patrícia, como é que você vai então ensinar a gente a pensar melhor essas questões e elaborar melhor essas questões? Bom, gente, então é o seguinte: as questões de prova, elas têm que ser pensadas, como eu já falei, em termos da seleção das informações que estão na questão, da localização dos objetivos das questões e, a partir daí, as 3 ações que a professora Fabiana Neves coloca lá no material dela vão ser importantes para a gente poder pensar a articulação do que está sendo proposto na questão em termos de fenômenos acadêmicos ou escolares em relação a alguns conceitos que vão poder trazer informações relevantes para a sua resposta. Vamos a elas então. Retomando, com a ação de reportar, nós vamos referenciar o material. Nós vamos retomar autores, textos, aquilo que pode ser visto como base para aquilo que você vai responder nessa questão de prova. A segunda ação, depois de reportar, a segunda ação de sumarizar, ela vai ser importante para que o leitor mostre dentro dessa questão os principais pontos a serem abordados nessa questão. Com a ação de sumarizar, gente, você vai mostrar para o seu leitor, para o professor que vai estar lendo a sua questão, os principais pontos que serão abordados no seu material. Você vai sintetizar as principais informações que você vai discutir no seu texto. Você vai apontar os caminhos da discussão do seu texto. E vai ser uma das ações mais importantes na hora de responder uma questão de prova. Porque não é apenas falar segundo fulano, segundo o autor tal, de acordo com cicrano. Isso é uma ação importante. Retomar informações do texto é importante. Mas à medida que você consegue apresentar uma síntese e apontar caminhos, você está conseguindo pensar de uma maneira mais autoral, mais autônoma, mais acadêmica e proporcionando uma produção planejada do seu texto.
Então vamos à terceira e à última ação. Mas antes disso, eu queria que vocês não se esquecessem. Assinem nosso canal, ativem aqui o sininho para que vocês estejam sempre informados das novidades e de tudo que a gente está produzindo para esse nosso canal. Então vamos para a última ação? A última ação, como eu falei com vocês, que são pelo menos essas três que foram retomadas aqui, a de reportar, a de sumarizar e aquela que vai ser a peça-chave dentro de uma questão de prova, tá? Que vai ser a ação de analisar. Com a ação de analisar, só retomando o que eu já falei aqui também, ela vai ser relevante porque a partir do momento que você já referenciou e você já sintetizou os caminhos daquela resposta que você está produzindo, por meio da ação de analisar, vai ser importante em que você, por exemplo, dentro de uma questão, se um professor apresentar um exemplo importante dentro da área de linguística ou de qualquer outra área acadêmica ou escolar, você pode pegar esses exemplos, essas propostas, esse corpus e fazer uma articulação de ideias e de noções com os conceitos teóricos que o professor, por exemplo, pode ter discutido dentro da aula. Então, quando você consegue articular conceitos e articular exemplos, o corpus, essa já é uma ação também dinâmica, também autoral e também crucial para qualquer trabalho escolar e acadêmico. Referenciando, apontando caminhos, sintetizando para o seu leitor o que você está fazendo na sua resposta e, a partir daí, fazendo a integração fenômeno e conceito. Integração de exemplos, integração de questões e apontando os caminhos de produzir um bom texto acadêmico, uma boa resposta de prova acadêmica. Gostaram desse vídeo? Para ficar sabendo de mais coisas, continue aqui seguindo o nosso canal. E descomplica!